Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ela se mudou com os pais para casa bem ali do lado da nossa casa. E acabou fazendo amizade com a minha irmã. As duas tinham praticamente a mesma idade, 13 e 14 anos. Seu nome Franciele. E olha, desde a primeira vez que a gente se viu, eu senti que essa menina, ela me olhou assim de um jeito. Depois, inclusive, a minha irmã veio me contar. A Franciele não fala de outra coisa, Robson. Falou que te acha lindo, que você é um gato. A cada 10 palavras que ela usa, adivinha, 9 são sobre você. Que coisa, mas... você está falando dessa menina, que é a nossa vizinha? Pois então, é ela mesma. Bom, manda um beijo pra ela, né? É pra mandar mesmo? Olha que ela já tá meio apaixonadinha. Se eu falar que você mandou um beijo, aí mesmo que ela endoidece. Olha, eu achei muita graça. Juro que achei. Porque vamos convir. Se ela tivesse 14 anos, era muito. Enquanto eu tinha 29. Meu Deus, eu tinha quase 30 anos. Homem feito. Tá? Enquanto ela não passava de uma menina. Sabe, não fazia nenhum sentido. Eu nem sei se a Sandra falou alguma coisa para ela, mas com certeza deve ter falado. Porque depois disso, ela passou a me olhar de um jeito ainda mais, sabe, não dava para acreditar. A menina tinha 13, 14 anos, mas o olhar dela era de uma mulher adulta. Incrível. Nessa época, eu estava namorando e volta e meia, a minha namorada vinha ali em casa. E eu notava que a Franciele me olhava, assim, de um jeito meio triste quando isso acontecia. Às vezes ela estava lá no pátio da casa dela, às vezes estava ali por conta da amizade que ela tinha com a minha irmã. Né? E se fosse mesmo verdade, aquela loucura que a minha irmã tinha me contado, que ela estava meio apaixonada, sabe, eu não podia fazer nada, né? Aconteceu que um sábado, eu estava sozinho, ali em casa. Meus pais tinham ido para Blumenau, naquele final de semana. Iam participar do casamento de um parente nosso. E a Sandra foi junto. Eu não quis ir porque minha namorada não podia ir junto por causa do trabalho. E à tardinha, fiquei ali sentado na escadinha da varanda, mexendo no celular. Estava tão distraído que nem notei a Franciele entrando pelo portão. De repente, escutei aquela voz. Ué, Robson, pensei que você também tinha ido lá no casamento. Não foi por quê? Oi, Franciele. Poxa, que susto você me deu. Então, não fui por causa da Sara, né? Ela não ia poder ir, aí achei melhor não ir também. Sei. Tá trocando mensagens com ela agora? Não. Tava só vendo aqui as notícias na internet. Por quê? Ela falou que não era nada, era só curiosidade. E sentou ali, sem esperar por convite, do meu lado na escadinha. E aí começou a fazer perguntas sobre a Sara. Quis saber há quanto tempo que a gente estava junto, se eu gostava dela de verdade. Veja se isso é o tipo de pergunta que faça uma menina de 14 anos citando. Sabe como você não sabe o que responder? Pelas coisas que a minha irmã falava. Ela gostava de mim. Então fiquei até com medo de falar alguma coisa que a magoasse. Tanto que tentei inverter a conversa. Comecei a perguntar sobre ela. Perguntei se ela não tinha nenhum namoradinho na escola, nenhum rapaz de quem ela gostasse. E pensei que ela fosse desconversar, mas não. Para minha surpresa, ela falou: pior que não, viu, Robson? Eu tive o azar de gostar de quem não gosta de mim. Mas de quem que você está falando? Uma pessoa aí que já é comprometido, infelizmente. Aliás, posso te confessar uma coisa? Eu nunca beijei nenhum menino assim na boca, sabia? Nem sei como se beija, de verdade. Claro que eu não acreditei, né? Imagine, nos dias de hoje, os adolescentes parece que estão bem mais adiantados nesse quesito do que na minha época, por exemplo.
Olhei para ela, dei um sorrisinho assim, meio irônico, e fiz aquela cara de desconfiado. No que ela imediatamente falou: não me olhe assim, tá bom? Tô falando sério. Eu não sei beijar mesmo. Nunca beijei ninguém na minha vida. Se você não tivesse uma namorada, bem que você podia me ensinar, né? Olha, eu sei que é difícil acreditar, mas eu fiquei tão encabulado quando ela falou aquilo. Devo ter ficado até vermelho, porque meu rosto pegou fogo. Meu Deus, eu era o adulto daquela história. Mas me senti como se fosse eu, o menino, o adolescente. Olha, não soube nem o que falar. Até porque, responder o quê? A gente continuou conversando. Ela me fez mais algumas perguntas. Eu também continuei dando atenção a ela, até que, pelas tantas, ela pediu que eu fechasse os olhos, porque tinha uma surpresa para me dar. E colocou as duas mãos assim para trás, sabe? Como quem tivesse tirado alguma coisa do bolso e colocado as mãos assim para trás para não estragar a surpresa. Eu não entendi nada e fiquei imaginando o que será que ela tinha trazido para mim. Mas como ela ficou insistindo, eu acabei fechando os olhos. E foi então que ela encostou a sua boca na minha. Eu senti assim aquele calor e abri os olhos na mesma hora. Mesmo assim, ela continuou me beijando. E depois, me olhando com aquela carinha feliz, ainda comentou: quer saber? Agora eu já posso morrer feliz. Finalmente realizei o meu sonho. Repito, me senti como se fosse um menino. Senti como se eu tivesse 13, 14 anos e ela fosse a mulher adulta da história. Olha, aquilo me pegou de tal modo. Até olhei assim para os lados, com medo de que alguém tivesse visto e pudesse interpretar aquilo até como... Imagina, de longe, a pessoa poderia pensar que eu estava beijando aquela menina, me aproveitando da situação. Deus me livre. Perguntei por que ela tinha feito aquilo. E ela respondeu: você sabe por quê? Você não sabe? Como estava assim bem perto de mim, depois de responder, me deu outro selinho. Aí se despediu e simplesmente foi embora, me deixando ali completamente abobalhado. Lembro que assim que ela saiu pelo portão, ela ainda se voltou assim na minha direção e acenou. Era uma menina tão bonita, tão delicadinha, mas, sabe, uma menina, uma criança. Aliás, sendo bonita daquele jeito, não dava para entender por que é que ela preferia perder seu tempo comigo, né? Em vez de repente, arranjar um namoradinho da idade dela. Garanto que na escola devia ter muito carinha lá, muito afim, né? Rapazes assim, da idade que ela tinha. 15 anos, 16, 14 mesmo. Naturalmente que esse episódio terminou por ali. Eu jamais seria capaz de alimentar aquele sentimento que ela dizia ter por mim, né? Até porque sem cabimento, né? Não era só por uma questão de diferença de idade, mas de respeito. Principalmente porque eu tinha uma namorada e era apaixonado pela Sara. Mesmo assim, confesso que nunca mais consegui me sentir à vontade perto dela. Sempre que ela aparecia ali em casa para conversar com a minha irmã, eu notava, assim, aquela coisa diferente no ar. Mas, repito, terminou por ali. Até porque eles acabaram se mudando ali daquela casa depois de uns 10, 11 meses, um ano, assim que venceu o contrato do aluguel. Pelo que a Sandra me falou, o pai dela achou uma outra casa com aluguel mais barato e que ficava no outro bairro. Bom, melhor assim, né?
Pelo menos eu não corri o risco de fazer nenhuma besteira, porque apesar de eu ser um cara, assim, bem centrado, com a cabeça no lugar, verdade seja dita. Aquela menina era uma verdadeira tentação. Depois eu soube que ela tinha 14 anos mesmo. Mas sabe, o tempo passa depressa, né? De repente fazia 15, 16, 18. Para mim foi até melhor que ela tenha se mudado. Aliás, depois que se mudaram, nunca mais eu a vi. Nunca mais eu soube dela. Aliás, nunca mais sequer escutei o seu nome ali em casa. Ela e a minha irmã acabaram se afastando também. Até que mais ou menos depois de uns 3 anos e meio, eis que recebi uma mensagem no meu perfil. Oi, Robson, lembra de mim? Olha, eu senti até um friozinho na barriga, olhando aquela foto e lendo aquela mensagem. Porque deu para reconhecer na mesma hora, embora o tempo tivesse passado. Quando se afastou ali, do lado, da casa do lado, da nossa casa, e se mudou para outro bairro, repito, a gente nunca mais tinha se visto. Nunca mais. Ela e a minha irmã, depois de algum tempo, acabaram se afastando também. E de repente, era a Franciele. Imagine se eu não ia lembrar, né? Ela estava ainda mais bonita. O cabelo assim com um corte diferente, mas o sorriso e o olhar continuavam exatamente os mesmos. Já não era mais aquela menina de 14 anos. Agora era uma moça de 18. Respondi na mesma hora. Claro que lembro, né? Nossa, como você tá linda. Ela agradeceu. Depois mandou assim uma carinha feliz. E depois quis saber como eu estava, se a gente ainda morava no mesmo lugar, quis saber como estava a minha irmã. E depois ainda perguntou, mas e você? Ainda tá namorando aquela Sara? Olha, eu cheguei a ficar surpreso, porque até o nome da minha namorada ela lembrava. Quer dizer, naquelas alturas já era ex-namorada. Não estávamos mais juntos, já fazia 1 ano e meio. O fato é que, quando comentei isso com ela, que a gente não estava mais junto, ela mandou outra daquelas carinhas felizes, assim, seguida da mensagem. Poxa, quer dizer então que você tá solteiro? E só agora que você me avisa? Ela continuava exatamente a mesma. Porque, imagine, se ela já era precoce quando tinha 14 anos e falava aquelas coisas assim que a gente não espera de uma menina, imagine agora, que já tinha completado 18. Respondi, na mesma hora. Tô solteiro nada. Tô namorando outra. No que ela retrucou. Puxa vida, sério mesmo? Nossa, você não perde tempo, hein? Será que nunca vai chegar a minha vez? Claro que levei tudo na base da brincadeira. Até porque, convenhamos, né? Não tinha absolutamente nada a ver. Tinha menos a ver antigamente, quando ela era uma criança. Só que mesmo agora, que ela tinha completado 18 anos, meu Deus, eu já estava com 33. Diferença de idade, assim, brutal, né? Nada a ver. De modo que levei, assim, na esportiva. De mais a mais, 3 anos e meio, quase 4, já tinham se passado, tudo tinha mudado. Ela já não era aquela menininha de 14 anos. Quem sabe até já estivesse namorando algum rapaz, linda do jeito que era, muito provavelmente devia até ter capacidade para escolher. Para minha surpresa, no entanto, ela mandou aquela mensagem. Sabia que esses dias eu estava pensando em você? Lembrei daquele dia quando a gente se beijou. Quer dizer, na verdade, fui eu que te roubei um beijo, né? Você lembra? Imagine se eu não ia lembrar. Respondi que não podia esquecer. E ela, em seguida, acrescentou. Então, lembrei daquilo. E aí bateu uma saudade. Aí resolvi te procurar na internet. Já faz um tempo que eu estava aqui te procurando. Aí acabei achando o teu perfil.
Me adiciona aí, vai. Assim a gente pode conversar, né? Mais vezes. Aliás, me passa o teu WhatsApp. Olha, eu nem me perguntei se aquela seria uma boa ideia. Fui logo lhe passando meu número. Eu tinha uma namorada. Não fazia tanto tempo assim que a gente estava namorando, mas, sabe, era uma pessoa para a qual eu devia respeito, né? Naturalmente que se soubesse, ela não gostaria de saber que eu estava passando o meu telefone para outra mulher, né? Muito menos para uma mulher de apenas 18 anos. Se bem que, também, sabe, pensei por outro lado, que mal que pode haver? É só amizade. O fato é que ela volta e meia mandava alguma coisa para mim. E não vou negar, olhando para suas fotos, começou a me dar uma vontade tão grande de vê-la. Mas vê-la pessoalmente. Ela estava tão linda. Não só de rosto, mas o corpo assim, tão perfeito. Várias vezes quase a chamei para sair. Mas sabe aquele medo? Eu não queria me desentender com a minha namorada. E mesmo que ela não soubesse, sabe? Eu sei que pesaria a minha consciência. Chegava a escrever a mensagem com a intenção de mandar, de convidá-la para sair, mas acabava sempre apagando tudo em vez de enviar. Um dia, no entanto, quem me chamou para sair foi exatamente ela. Falou que queria me ver, conversar comigo pessoalmente. É verdade que mesmo sabendo do perigo, acabei aceitando o convite. Começamos a trocar mensagens, assim, de uma maneira bem inocente até. Mas, inocente ou não, essa menina andava mexendo com a minha cabeça. Mesmo sem eu tê-la visto pessoalmente, depois daquela mudança dela para um outro bairro. E nem tinha como ser diferente, porque ela estava mais linda ainda do que eu me lembrava. Eu lembrava daquele beijo que ela me roubou, e só eu sei as coisas que passaram pela minha cabeça. Meu coração disparou quando ficamos um diante do outro. Resumindo, eu até que tentei, mas não deu para resistir. E querendo ou não, indo com a intenção de me segurar ou não, acabamos ficando juntos. Estava mais do que na cara que era a intenção dela. E era minha também. Embora eu tenha, sabe, tentado resistir. A gente começou a conversar e de repente não deu para segurar. Ela acabou confessando que realmente tinha sido apaixonada por mim lá no passado, mesmo sendo apenas uma garotinha. Chegou a dizer que durante muito tempo sofreu por minha causa. Sabe, sofria quando a minha namorada chegava em casa, ou eu chegava com ela, ou ficava ali, sabe, na frente do portão. E sabe, tomado por uma sensação assim inexplicável, tomei a iniciativa e colei a minha boca na dela. Ela correspondeu com paixão. E depois ainda acrescentou: nossa, quanto tempo que eu desejei que isso acontecesse. Porque aquele beijo que a gente trocou, não valeu, não é? Nem beijo de verdade foi. Mas posso te confessar uma coisa? O sabor da tua boca ainda é o mesmo. A verdade é que essa menina conseguiu incendiar a minha alma, a ponto de eu não conseguir pensar em mais nada. Sabe quando você deita a cabeça no travesseiro com a imagem da pessoa no pensamento? E quando acorda, a primeira imagem que vem na tua retina é ela. Foi uma coisa tão forte, um sentimento assim tão poderoso, que impactou tanto em mim que eu não tive escolha a não ser conversar com a minha namorada
e botar um fim no nosso namoro. Não tinha o que fazer. Eu já estava até vendo a hora que ia trocar o nome dela, chamá-la de Franciele, porque só dava essa menina na minha cabeça. O mundo passou a girar em torno dela. Era só ela que me importava. Era a sua imagem que ficava no meu pensamento o tempo todo. Já tínhamos ficado 2 vezes desde que tínhamos passado a trocar mensagens. Eu então resolvi terminar aquele namoro para ficar livre. E quando contei para ela, sabe, na verdade eu imaginei, e nem podia ser diferente, né? Que a reação dela seria sorrir e me abraçar. Só que, olha, foi uma surpresa tão grande, porque eu contei assim com aquele espírito. Terminei o meu namoro, você acredita? Ela olhou assim para mim. Terminou, mas como? Por quê? Mas como, por quê? Você ainda pergunta? Você virou a minha cabeça. Não consigo pensar em mais nada que não seja você. Ela ergueu a sobrancelha assim e ficou me olhando de um modo tão sério. Você não acha que foi meio precipitado, Robson? Precipitado? É por quê? Olha, sinceramente, eu não estou te entendendo. Por que precipitado? Ah, não sei, né? Você e a Vanessa não estavam juntos já há quase 1 ano? Tá, mas e daí? Desde que você ressurgiu na minha vida que eu... É como eu te falei, eu só consigo pensar em você. Olha, se você aceitar, eu quero que você seja a minha namorada. Ela esboçou assim um sorrisinho, mas um sorriso tão esquisito. Eu acho que foi um sorriso de nervoso, na verdade. Enquanto sorria, ela começou a balançar a cabeça assim, de um lado para o outro. Como se estivesse contrariada. Ô, Robson, olha, impossível, viu? Sem chance disso acontecer. Sem chance. Mas por que é que você está falando isso? Ela não queria falar. Ficou ali desconversando, fazendo rodeio. Eu tive de insistir muito, porque eu precisava entender o que estava acontecendo. O que se passava na cabeça dela. Até que, para minha surpresa, ela jogou a bomba. Olha, eu nunca te falei nada, porque não achei que a gente fosse chegar nesse ponto, né? E depois também eu fiquei meio sem jeito, né, de falar, mas a verdade é que eu tenho uma filha. Filha? Não, você está brincando comigo. Eu não vi nenhuma foto de filha nenhuma lá no teu perfil. É que aquele perfil não é o meu verdadeiro perfil, você entende? Eu criei aquilo só para poder conversar com você. Minha filha tem 10 meses. Vai fazer 11 semana que vem. Eu deixei ela lá com a minha irmã para poder vir aqui me encontrar com você. Aliás, já está na minha hora, viu? Você não pode estar falando sério comigo. Você só pode estar brincando. Você só pode estar brincando comigo. É claro que não estou brincando. Você acha que eu ia brincar com uma coisa dessa? E tem mais. Eu estou morando com o pai da minha filha. Eu não sinto nada por ele, mas enfim, é meu marido, né? Pai da minha filha. Você entende agora por que a gente não vai poder mais ter nada sendo um com o outro? Olha, minha cara foi no chão. Foi um choque tão grande que eu sentia minha musculatura do corpo todo assim, estremecida, tremida. Eu olhava para a cara dela e não conseguia acreditar. Sabe, eu fiquei naquela esperança de que a qualquer momento ela dissesse que era mesmo uma brincadeira. Ela tinha uma filha de 10 meses, ou seja, deve ter engravidado quando tinha 16 anos. Aliás,
deve ter acontecido logo depois que eles se mudaram ali, na casa do lado da nossa casa. Eu falei que estava apaixonado. Cheguei a dizer que se ela quisesse, assumiria ela e o bebê. Até isso eu fiz. Mas ela achou graça. Falou que não tinha como. E ainda me aconselhou a reatar com a Vanessa. Porque a gente não tinha nenhum futuro juntos. Sabe, essa mulher deixou bem claro, nenhuma dúvida. Mais claro, impossível. De que não tinha nenhuma chance. Nenhum futuro para nós dois. Chegou a dizer que ela não tinha intenção nenhuma de se afastar do pai da sua filha, mesmo não sendo apaixonada por ele. Aliás, pelo visto, nem por mim ela devia estar apaixonada. Porque, do contrário, não pensaria duas vezes quando eu falei que, se ela quisesse, a assumiria ela e o bebê. No fim, por iniciativa dela mesma, porque deve ter ficado com medo, né, de dar algum rolo lá na casa dela, com o pai da filha dela, ela decidiu se afastar de mim. E aí eu pergunto, se era para ser desse jeito, sabe, para viver, introduzir na minha vida essa palhaçada, por que me procurou, meu Deus? Eu não consigo entender. Por que ficou criando ilusão na minha cabeça? Aliás, eu não canso de me perguntar, quem foi a criança dessa história toda? Quem foi o infantil dessa história toda? Quem foi que iludiu quem? Quem foi que brincou com quem? A criança fui eu. Sabe, o inocente, o sem maturidade, fui eu. Mais do que criança, mais do que imaturo. O que eu fui para essa menina? Eu fui o tonto dessa história. Eu fui o bobo. Eu fui o otário. Eu fui o bobalhão.